Olá, foi difícil, mas eu consegui. Você não tem noção, viu? Eduardo Azeredo na Praça da Liberdade, que foi o endereço de trabalho dele. Gente, até hoje continua essa timidez, fica sem jeito, mas de cara eu já quero te agradecer, viu, Eduardo, por você ter aceitado, porque assim, pode parecer bobagem, mas agora no dia 15 de novembro fez 30 anos que você foi eleito governador. Então assim, é muita história que você tem para contar, né? Eu prometo que não vou fazer um vídeo muito longo, não. Ele já me falou isso, ó, não quero ficar falando demais, não. Vocês não têm noção do que é o Eduardo, viu? Na minha campanha eu já falava isso, eu não gosto de falar. Meu negócio não é falar, não, meu negócio é fazer. E é mesmo, assim, né, Eduardo? Mas inclusive, foi um período realmente muito importante naquela época aí, foi uma campanha muito alegre, né? E aí realmente agora completaram 30 anos dessa campanha. A campanha tinha um slogan que nós acertamos mesmo, que foi pode pôr o X no lugar certo, né? Na época não tinha urna eletrônica. Não tinha urna eletrônica. E a musiquinha pegou, as pessoas até hoje lembram muito bem dela, pode pôr o X no lugar certo. O negócio foi pegando mesmo. E começando com o Zezé de Camargo e Luciano, que cantava, depois tiveram outros cantores que também gravaram, o Dominguinho, a Paula Santoro, e aí a gente foi levando o próprio Jaime Juarez, que foram os primeiros. Mas olha, essa Praça da Liberdade é realmente a praça histórica de Minas Gerais, aqui, aqui é o palácio que foi construído já para ser a sede do governo mineiro. E as secretarias, exatamente com o mesmo objetivo, a Secretaria de Educação, a outra de Segurança, aquelas primeiras secretarias que surgiram. Eu, na verdade, eu nasci aqui perto também. A gente morava aqui na Rua da Bahia, encontramos aqui, e eu tenho fotografia sentado aqui, com 2 anos de idade, sentado nos jardins aqui da Praça da Liberdade. E outra coisa que eu tô lembrando, desculpa te interromper, sem querer interromper, mas interrompendo antes que eu esqueça, quem resgatou a Praça da Liberdade foi você quando era prefeito, né? Foi vice do Pimenta da Veiga, assumiu a prefeitura e chegando, né? Exatamente, foi realmente um grande projeto e uma decisão, porque as pessoas às vezes acham que governar é só construir. É muito importante as obras físicas, mas governar também é feito de atitudes. Naquele momento foi fundamental ter uma atitude, porque uma ideia maravilhosa que foi de prestigiar o artesanato tinha deteriorado totalmente. Mas detonaram com você, Eduardo, eu lembro. Pois foi difícil, recebi muitas ameaças até e tudo, mas foi muito bom. Eu acho que aí a gente conseguiu recuperar essa praça lindíssima. E a ideia de fazer a feira, tirar a feira daqui, que o pessoal jogava óleo quente, você que não sabe, óleo de soja quente das frituras no pé das palmeiras, né, Eduardo? Exatamente, ficavam essas palmeiras todas aqui já morrendo, aquela sujeira enorme. E aí depois nós conseguimos organizar até hoje. Uma das grandes atrações de Belo Horizonte é a feira de artesanato da Avenida Afonso Pena, que foi naquela época, 1992, aqui nós transferimos então a praça daqui para a praça da Avenida Afonso Pena, e aqui voltou a ser uma bela praça de lazer. Nós estamos aqui agora na parte da tarde de um dia de semana, e também tanta gente passeando, se divertindo, ou às vezes apenas meditando, turistas também por aqui. Bom, antes que eu esqueça, uma outra coisa que eu quero te perguntar é que você foi um dos primeiros, se não o primeiro naquela época, que teve a coragem de fazer aliança com comunista, Eduardo. Eu acho isso fantástico. Olha, realmente é porque a vida é feita realmente de ondas, de momentos. E aí a questão do comunismo, ela teve o nascimento praticamente em 1919, lá na Rússia, por aí, 17, né? 1917. Depois você teve aí realmente a Segunda Guerra Mundial e uma expansão, onde entrou a China e alguns outros países, até Cuba foi em 57. Mas o problema é que no Brasil nós não temos mais esse risco, na minha opinião. Isso é uma coisa já ultrapassada. Você tem hoje um governo de populismo, você pode até dizer isso. Eu realmente acho que o governo tem hora que é um governo populista, mas não é um governo comunista. Então esse que é o problema da nossa... Pois é, mas e aquela coragem sua naquela época, né, de fazer aliança? Eu lembro, porque naquela época, mas exatamente por isso, porque naquela época nós não ficávamos com essa preocupação de comunista, de esquerda, de direita, não tinha isso. Eu tinha realmente pessoas de todos os pensamentos, todas as ideologias que participavam do governo. E que ajudaram muito Belo Horizonte, né, Eduardo? Eu tinha secretários mais
mais ligado à direita, mais ligado à esquerda, como se classifica hoje. Mas naquela época não tinha isso, então eu tive realmente, com toda tranquilidade, confiança, eu viajei uma vez e aí, foi até quando eu fui visitar o Papa no Vaticano, e aí quem assumiu foi o nosso presidente da Câmara, né? O Arutana Comelli, que era do Partido Comunista. Não tem problema. Então, eu acho que isso continua vivo hoje. Você não tem essa radicalização, prejudica muito. Esse palácio é da liberdade. A liberdade existe exatamente também de pensamentos. É isso que tem que estar sempre existindo. Existem excessos, eu tenho um amigo que gosta de falar que eu uso a palavra excesso, mas é isso mesmo, excessos acontecem. A gente tem que estar ocupado para não deixar os excessos prosperarem, né? Mas aí, voltando realmente a essa data histórica para mim, do dia 15 de novembro de 94, é porque foi uma eleição muito difícil. Eu comecei com 5% dos votos e o meu adversário já com 42%. E aí nós conseguimos ir ao segundo turno. No segundo turno eu consegui o apoio dos outros dois, o candidato do PT e o candidato do PMDB, e aí venci a eleição no segundo turno, uma diferença histórica de mais de 1 milhão e 300 mil votos. A senhora virada, e aí, né? Eu passei por essa mesma passarela aqui, digamos assim, que é a Alameda. Essa Alameda aqui, o carro parou lá na frente, estou lembrando a vida aqui, né? E aí eu vim caminhando, os soldados postados, eu vim aqui caminhando até poder entrar no Palácio da Liberdade, e lá então receber os cumprimentos de todos. O Hélio Garcia, que foi o governador, que me transferiu. Passados 4 anos, naquele mesmo palácio, eu fiz a transmissão do cargo ao meu sucessor. Então, a vida é assim, é uma sequência de acontecimentos. A gente tem que valorizar muito a história. Eu conheci, na campanha, mais de quase 500 cidades. E no todo, eu fui a 634 cidades de Minas Gerais que conheço pessoalmente. Uma coisa que eu queria te perguntar é com relação à flexibilização da ética que nós temos hoje. Gente, esse cara aqui, ó, eu sei porque eu convivia muito com ele nessa época, e não é só em Minas, ele fazia muita raiva em muita gente, porque, por exemplo, um dos casos, ele estava com os meninos novos, né, os filhos mais novinhos e tudo, e por lei e tal, o governador tem direito de contratar as babás pelo governo do estado. Pergunta se ele contratou e se ele aceitava falar para ele, é um direito que você tem, mas não. Isso aí realmente virou um folclore também, porque eu tinha empregadas comigo, babados, meninos, eu morava aqui na Serra, né? E eu realmente levei elas trabalhando comigo, eram empregadas pessoais, né? Grandes amigas nossas, inclusive uma delas. Não, eu te cumprimento por isso, mas não precisa ser tão ético. Isso aí é meio que um excesso. Se você tinha o direito... eu preferi falar, não, essa daqui é uma opção pessoal. Então eu quero elas aqui. Agora é claro que lá... Não, podia ter transferido pro governo, entendeu? Caso, pois é, tá vendo? Mas eu tô falando isso, Eduardo, porque assim, a gente sabe que muitas pessoas elas foram contaminadas por aquela necessidade de te usar como... Eu acho que usaram você para fazer um marketing aí, mas enfim, deixa isso para lá. Uma outra coisa que eu quero também falar daquela época que eu lembro é de você fazendo questão de pagar as passagens, as despesas das viagens da sua família, passagens e tudo. E eu não estou falando isso para agradar você, nem... É uma coisa que é só investigar se eu estou exagerando, gente. Ele não aceitava, não. Ele pagava do bolso dele. É verdade. Eu comprava aí nas agências de viagem, a passagem da Heloísa, minha mulher, e dos meus filhos. Isso tudo foi feito porque era uma parte também que eu considerava. Pode até ser um excesso, porque a esposa do governador também é solicitada a participar das viagens. Mas essa viagem, por exemplo, com o Papa, quem pagou as passagens fui eu. Pois é, parabéns, mas aí, você se arrepende de ter feito isso do jeito que as coisas estão hoje? Não, eu acho que é normal, a minha atitude foi uma atitude normal de um cidadão que sempre esteve preocupado
numa atitude correta. Agora, eu não ficava falando isso, acho que não tem muito sentido também as pessoas ficarem... Mas é necessário falar, isso é outra coisa que eu discordo de você, mas sabe por causa de quê? Para ver se consegue de alguma forma que as coisas mudem, porque não é possível, sabe? Do jeito que as coisas estão, Eduardo, é muita flexibilização que toda hora tem aí. Hoje em dia, como diz o ministro Flávio Dino, né? Estão normalizando os absurdos, não pode. Não, é claro que você tem muito excesso aí hoje, os penduricalhos que surgem, né? Mais uma vantagem aqui, uma vantagem ali, isso tudo realmente não precisa. E aí a gente vai tendo um aumento nas distâncias entre os mais ricos e os mais pobres, especialmente na área pública. Agora, essa foi uma preocupação minha também o tempo todo, como governador em 4 anos, foi a desigualdade que existisse, essa desigualdade social e regional. A regional, para lembrar também, a lei Robin Hood, que está aí até hoje, tanto uma lei boa que ela está vigindo até hoje. E ela fez o quê? Ela distribuiu melhor o imposto do Estado para poder beneficiar as cidades menores que tinham uma dificuldade. Aí tivemos também o consórcio de saúde, também existe até hoje, o consórcio que junta as cidades para poderem oferecer um atendimento de saúde melhor. Na área da educação, uma prioridade efetiva da educação, com treinamento de professores. Foi um período realmente muito bom, sabe, do ponto de vista das empresas estatais foram crescendo, investimos muito na energia elétrica, novas usinas hidrelétricas foram construídas, a expansão, transmissão, na Copasa, a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Eu ia ficar aqui falando o tempo todo. Mas foi um período que eu me orgulho muito, sim, esse período em que eu vivi aqui dentro desse palácio. De vez em quando eu chegava ali na varanda, às vezes eu estava meio cansado, e aí, no intervalozinho de receber uma autoridade ou outra, um secretário ou outro, eu pegava, dava uma fugidinha até na varanda. Na sacada ali. Na sacada ficava olhando, assim, só meditando para poder ter uma inspiração, né? Agora, só pra gente fechar, né? Tipo, eu tô pensando aqui no seguinte: você se arrepende de ter entrado na política? Porque você ficou, eu não lembro quanto tempo foi preso, mas injustamente, né? Tanto que depois, pela graça de Deus, por milagre de Deus, a justiça foi feita e você tá aí, tá livre e tal. Você se arrepende de ter entrado na política? Não, ou você acha que valeu a pena? Não, valeu muito a pena. A gente na balança da vida, né? Até hoje eu passo numa estrada duplicada como Fernão Dias ou como a Belo Horizonte até lá o Trevão de Coveiro. Aí eu lembro, olha, esse negócio aqui está duplicado. Foi por minha causa, eu consegui um esforço maior de conseguir duplicar essa estrada. Ou às vezes quando você vê realmente uma escola, um posto de saúde, um hospital, aquele lá de Venda Nova, isso tudo você vai vendo, olha, valeu a pena. O governador Eduardo Azeredo e comitiva desembarcaram por volta das 10 da manhã no aeroporto de Poços, seguindo para uma visita ao trecho de 8 quilômetros da rodovia Geraldo Martins Costa, rodovia do Contorno, inaugurado ontem. Com investimentos da ordem de 3 milhões de reais, a nova estrada, que tem extensão total de 22 quilômetros e 700 metros, estava funcionando parcialmente desde dezembro de 94. Depois da inauguração, o governador seguiu para as instalações da fábrica de chocolates Ferreiro, no Bortolã, onde também aproveitou para lançar a pedra fundamental da empresa, que deve começar a funcionar a partir de abril do ano que vem. No Palace Cassino, o governador concedeu coletiva, falando sobre a expectativa do aumento da arrecadação do ICMS, a privatização do Crédito Real e a dívida do Estado, que está próxima de 100 milhões de reais. Nós estamos vivendo um período de dificuldades que o Estado nunca negou, nós nunca nos omitimos na busca das soluções. Existem dívidas, mas são dívidas que eu diria que num período de estabilidade econômica são em prazos bem razoáveis. Nós não temos mais a inflação de 40% ao mês. No passado, um atraso de um mês significava uma perda de 40%. Em seguida, falaram o presidente da fábrica de chocolates Ferreiro, Giovanni Ferreiro, e depois o prefeito Luiz Antônio Batista. Valeu. Então eu realmente não me arrependo, não. Apesar das injustiças, né? Exatamente, foi uma injustiça política mesmo, para poder compensar malfeitos de outras pessoas e que então ficaram, me colocaram como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Mas a minha vida está aí, eu continuo, como você está vendo aqui, eu ando normalmente aqui na praça, em outros lugares. Graças a Deus não tive nenhum infortúnio, nenhum incômodo nesse período.
Isso aí, Eduardo, prazerão, assim, muito obrigado por você. Não doeu não, né? Tá vendo? Sabia, você podia vir, tá vendo que bacana? Não, muito né? bem, eu fico feliz de poder conversar com Pois você. é. E tá relembrando períodos tão bonitos. Aquela foi uma eleição de 94 muito alegre. Aquela grande virada, assim, a entusiasmo das pessoas em todas as regiões do estado, em todas as camadas sociais, as pessoas alegres, sentindo uma nova esperança. E o que aconteceu? Eu dei seguimento às coisas que já estavam sendo feitas, porque esse é um outro problema muito grande. As pessoas costumam parar as obras só porque trocou de dirigente. Não pode, o dinheiro está investido, tem que terminar. É isso aí, tá bom? Muito Grande obrigado abraço pra você. e até uma próxima vez. E parabéns aí pelo grande homem público que você foi, né? Pelas marcas que você deixou. Quem está assistindo aí não sabe ainda muito. Tem muita gente nova, né? Que não sabe ainda. O cara foi vice-prefeito de Belo Horizonte, assumiu a prefeitura porque o então prefeito Pimenta da Veiga, que é um outro grande nome também sem dúvida, da política mineira, ele foi candidato a governador. O Eduardo assumiu a prefeitura, depois foi governador, foi senador, deputado federal, alguma coisa mais? Estou esquecendo outra coisa, não? Não, depois eu fui cônsul da Coreia. Cônsul da Coreia, caramba! Cônsul honorário Dá uma da Coreia. despedida aí em coreano, então. Fala então tchau em coreano. Tchau pra Curta, vocês, eu não- comente, não guardei o palavreado. A língua é complicada. A comida é muito boa, a gastronomia coreana é boa. Maravilha. Tá bom? Então falou, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Faça sua inscrição aqui no canal. Tchau. Valeu, Eduardo. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a você.